Foi o primeiro projeto que Emanuel me apresentou para que nós começássemos a trabalhar, a dar uma cara jurídica ao projeto, junto com a Procuradoria e o que vinha da Procuradoria, a gente passou a analisar e estamos agora já na feitura do decreto, né? Ainda não temos, estamos formatando a forma de administração ainda do parque, de como vai ser o conselho gestor, a participação das entidades envolvidas no trade turístico, na questão do ambiental, do IDEMA, do IBAMA. Estamos vendo como encaixar isso na gestão do parque, na condução de todo o parque e da participação de cada município, de como os municípios vão ser integrados de forma jurídica ao projeto do parque. E isso nós tínhamos uma pretensão algumas semanas atrás, de hoje a possibilidade de o decreto já estar sendo assinado por esses dias, mas infelizmente há todo um trâmite que ainda tem que passar na Procuradoria, avaliações, Casa Civil, mas estamos correndo e podem ter certeza que é interesse do secretário, da Secretaria e do Governo do Estado em acelerar, e temos toda essa correria, né, de viabilizar esse trabalho que já vem feito pela equipe do professor Marcos, que nos deixa muito feliz em participar, porque além do trabalho já muito bem feito, muito bem sedimentado, muito bem avançado que ele nos trouxe, há um empenho pessoal, há um amor desse rapaz por esse parque que é contagiante, viu, professor Marcos? A gente que começa a trabalhar, começa a ver o seu empenho, a sua equipe, a forma como o senhor trata o Geoparque é de se ter um respeito muito grande. E vejo que as prefeituras da região, as prefeituras envolvidas também está assim encantada com o projeto, que é uma forma de interiorizar realmente o turismo no Rio Grande do Norte. E eu fui convidado hoje para falar justamente, além de dar essa pequena explanação que vai ser jurídica, que vai ser mais tarde aqui pelo novo procurador também fortalecida, de falar da interiorização e da necessidade, da importância da interiorização do turismo para o estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um turismo hoje, apenas litorâneo, como foi dito aqui na abertura dos trabalhos pelo deputado mineiro, de areia, água e sol. As pessoas só vêm ao Rio Grande do Norte, em sua maioria, para visitar as praias. O Rio Grande do Norte não tem uma opção interiorana ainda viável, forte e de apelo para que o turismo cresça e invada o sertão. Nós temos um exemplo aqui muito perto, que é o Geoparque do Cariri, que começa já, é um projeto de 10 anos, que começa a levar para o interior do Ceará o turista interessado em cultura, o turista interessado numa gastronomia interiorana, o turismo da natureza, o ecoturismo voltado para os esportes, para paisagismo, e uma gama de elementos que formam o turismo forte e o turismo que pode ser a alavanca de determinadas regiões e de localidades. E para isso é necessário a integração total do município. Cada município deve se voltar com um interesse muito grande para esse projeto. Não é um projeto, uma ilusão. Claro que é difícil, não é fácil. A gente que tem uma vivência na administração pública sabe de como é difícil conduzir determinados projetos. O colega aqui, muito pertinente, com a preocupação dos recursos, de como vai ser gerido esses recursos, de onde vai vir. Quem lida com a coisa pública sabe do quanto é difícil se conseguir recursos para determinados projetos, ainda mais quando o projeto ele é, digamos assim, ele não é físico, visível, como no caso do turismo ecológico, e a natureza já está lá, a população sempre viu aquilo e não tem o olhar
apurado para ver que aquele elemento natural que ela possui na comunidade pode ser um objeto de renda, de crescimento, de fomento para a educação, de fomento econômico. Essa conjuntura ela só pode vir do município, né? Não pelo pouco que eu tenho conhecimento, minha área é mais jurídica, mas pelo que tenho estudado do turismo, não adianta um projeto de turismo sem integração da comunidade. Fazer um projeto de turismo onde a comunidade não é o elemento principal, respeitando as suas características, as suas necessidades, não adianta. A comunidade tem que ser integrada ao projeto para que esse projeto do parque ou de qualquer outro dê resultados positivos. Este é o grande, digamos assim, a grande vantagem do projeto dos ecoparques. Porque quando eu fui chamado para participar do projeto, eu fiquei assustado, porque a minha ideia de parque é a ideia que acho que a maioria das pessoas tem quando não tem um conhecimento, é uma área fechada, onde ali se preserva a natureza, as visitas são controladas, há todo nós temos aqui muito perto o Parque das Dunas, que é assim, você para entrar é proibida a entrada de todo mundo, a entrada é controlada, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, e o ecoparque não, ele é uma área aberta, é uma área onde a cidade se integra ao parque, a comunidade se integra ao parque, a sociedade passa a ser um elemento condutor das atividades daquele parque. Ali você vai ter o turismo de esportes, como eu já disse aqui, o turismo ecológico, e por aí vai, e a comunidade participando. E participa com o quê? Participa com os seus produtos culinários, com os seus produtos culturais, folclóricos, e por aí vai. Sem esses elementos, o ecoparque não vai funcionar. O geoparque. Eu sempre confundo o geoparque com o ecoparque, porque acho ainda muito o som parecido. Aí, esses elementos naturais da cidade devem se integrar ao geoparque para que ele possa funcionar como uma unidade completa. Cada cidade deve fazer a sua parte, mas deve ser integrada de forma que o geoparque seja uma unidade. A grande importância de levar essa interiorização do turismo para as cidades com a intenção de gerar renda, de gerar emprego, de preservar a natureza e de trazer para o trade turístico do estado uma nova opção, né? Porque o turista vem para o Rio Grande do Norte, ele vem para a praia, certo? Ele não tem não foi feito um trabalho ainda de massificação de que o interior do estado tem potencial turístico que ele pode aproveitar de várias formas. Nós temos paisagens lindas. Eu lembro a primeira vez que eu fui a Acari, fiquei encantado. Era adolescente, fui numa excursão e quando vi o Gargalheiras, que hoje se encontra numa situação, em razão de fenômeno natural difícil, mas vai voltar a ser a paisagem que é uma coisa que deixa qualquer turista do sul do país ou de qualquer parte do mundo encantado. E não há uma frequência turística condizente com aquela paisagem, né? E esta integração só será possível com a participação dos municípios junto ao governo do estado e junto a outras entidades sociais. Como foi mostrado aqui no Parcaria, a gente viu que o parque se integrou às cidades e foi buscar parcerias com entidades jurídicas de todas as espécies, públicas, privadas, ONGs, todas essas entidades formam um conjunto que dá viabilidade ao parque. E essa é a grande sacada do parque, da criação. Porque você, além de ter um equipamento de viabilidade turística, você tem a integração das comunidades, a integração do parte da sociedade civil organizada. E com um fator que a gente observou e que eu acho que a importância é grande, você vai ser interligado a uma rede mundial, que quando a gente, conversando com o professor Marcos e a gente em conversas internas aqui de reuniões, a gente vê a importância dessa ligação com a Unesco, para que se dê visibilidade mundial, porque todas as vezes que se falar, né, no equipamento, no geoparque,
você vai ter integrado, a possibilidade de integrá-lo a uma rede mundial. Então no site ele vai estar lá, em qualquer evento mundial vai estar o nome do parque. As cidades componentes que compõem o parque terão uma visibilidade internacional que seria muito difícil sem um equipamento desse. E essa visibilidade mundial, ela passa de forma, talvez de uma quase gratuita. E nós sabemos que o grande problema do turismo é levar o equipamento de turismo é mundo afora. É muito caro fazer propaganda de turismo. Muitas vezes você diz, o Estado não investe no turismo, o município não investe no turismo, mas nós sabemos o quanto é caro, o quanto é difícil conseguir espaço para se fazer propaganda, além de ser uma concorrência praticamente desleal, a concorrência de propaganda de turismo. E as cidades que compõem o parque, vão compor o parque, vão ganhar essa visibilidade praticamente de graça. Nós teremos aí sairemos do litoral para o interior e vamos jogar o interior numa rede mundial com a visibilidade planetária, hoje com as facilidades de comunicação, internet e etc. por aí, é praticamente instantâneo. Hoje nós já temos essa possibilidade, basta abrir a página do professor Marco Manteiga com a Universidade Federal, que você já vê matérias sobre outros parques, matérias sobre congressos, participações de diversos setores interagindo com o parque. Isso tudo vai levar o quê? Vai levar a cidade a um crescimento que não teria apenas viabilizando os equipamentos turísticos que lá tem. Porque a gente é comum, e todos vocês, principalmente quem é do interior, você tem um equipamento lá que tem potencial turístico, o que acontece? Vai lá, faz um prédio e diz, terminal turístico fulano e tal. E ali fica. É um prédio, somente um prédio, bota ali um comérciozinho de artesanato, mas e os turistas? Como é que os turistas vão descobrir aquilo? E o Geoparque, ele já tem, na própria natureza dele, com essa rede mundial, um leque aberto para que o turista mundial, o turista nacional, veja aquele equipamento, veja aquela cidade, veja que aquilo tem um potencial e passe a visitar, passe a querer investir, passe a querer ser parceiro. Essa é a grande sacada do parque. Não veja aqui, o professor nos deu aqui um número que o governo do estado do Ceará em 10 anos gastou 7 milhões. 7 milhões é uma campanha publicitária, bem feita ou até mais, certo? Em 10 anos o governo do Ceará investiu 7 milhões de reais para que o parque funcione. Claro que é difícil, imagino até que seja pouco, mas no mundo do turismo, no mundo dos negócios do turismo, isso é irrisório, porque qualquer evento que se faz envolvendo turismo é muito caro. E essa interiorização, essa busca do governo do estado em levar o turista do litoral para o interior deve ser abraçada pelas prefeituras, deve ser levada à população e a população deve ser englobada nesse projeto para que ela participe e possa também usufruir dos benefícios, porque somente a população se engajando, levando os seus elementos culturais, participando com todo o seu potencial, vai ser bem sucedido o parque. Sem o elemento da população se engajando no parque, você pode ter certeza que fica muito difícil, porque ou se respeita as características de cada cidade, de cada localidade, ou então a própria população perde o interesse. Eu não me interesso por aquilo que não me representa. Então, para a população se ver representada, é necessário que venha uma política de respeito de cima para baixo e que se aproveite o potencial natural de cada região, certo? Interesse da atual gestão do governo em interiorizar, levar o turista do litoral para o interior, fomentar o turismo, certo? Viabilizar qualquer tipo de projeto que for possível, termos uma visão de que o interior do estado deve buscar alternativas
E se essa é uma alternativa, o governo tem que fomentar, o governo estadual, o governo municipal e os gestores, os que estão aqui presentes, os representantes, os interessados da sociedade, devem ter um olhar assim, digamos, bem positivo, porque o trabalho do Geoparque Seridó está sendo muito bem feito, muito bem conduzido, não há interferência política de forma alguma, até porque já veio praticamente pronto. O projeto já chegou na secretaria, praticamente só falta mesmo a legalização do governo do estado. Espero ter contribuído aqui com a palestra, agradeço a atenção de todos e vamos continuar, né, professor? Agradecemos, Carlos, pela oportunidade. Carlos, o governo do estado nos chamou imediatamente, praticamente menos de 10 dias depois da primeira reunião que tivemos. Na verdade, tivemos a reunião anterior, prévia, eu, Manuel e Ana Paula. Né? Dia 26 de julho a gente teve já com o secretário, e pouco mais de 10 dias depois, até porque eu acho que eu estava fora, né? Carlos veio para a gente conversar sobre isso e construir essa minuta de decreto para efetivar o que seria o Geoparque Seridó. Então agora a gente chama, né, José Marcelo, da Procuradoria do Estado, para falar sobre, dentre algumas alternativas, consórcio como uma delas para o Geoparque. Marcelo, por favor. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de parabenizar, aliás, agradecer o convite que foi formulado pela colega Marjorie, professor Marcos Nascimento, que é idealizador do Geoparque Seridó, Secretaria de Estado do Turismo, na pessoa que o secretário João Manuel Gaspar, que se encontra, e todos os representantes das prefeituras, da sociedade, os interessados na matéria, estudantes. Boa tarde, os colegas da Procuradoria do Patrimônio e Meio Ambiente que estão ali, lá atrás, prestigiando também o evento. Minha fala e o tema até lançado como na verdade, essa modelagem jurídica para o Geoparque, ela surge, essa palavra modelagem jurídica, e eu faço um retrospecto rápido. Há 2, 3 anos atrás, a doutora Marjorie surge com a ideia, fomentada pelo professor Marcos, um relatório sobre o assunto. Até então eu também não conhecia, né? Eu também não sabia dos trabalhos já desenvolvidos em torno da ideia. E havia uma espécie de dúvida com relação a como formatar juridicamente o Geoparque. Porque se nós fôssemos para a lei do estupro, das unidades de conservação, talvez nós tivéssemos uma certa barreira, porque as unidades de conservação, seja ela de uso sustentável, seja de proteção integral, elas têm um certo regime jurídico ali demarcado, né? Você vai dizer o que é monumento, o que é parque, como fazer, o que fazer para que ela tenha validade jurídica. Esse era um fato. Que ele tinha uma certa dificuldade de encaixe, né? Este nome parque, e só fazendo a nota de rodapé, porque teria uma certa propriedade, o direito se serve das palavras do mundo da linguagem corrente, seja nacional, seja internacional. A palavra parque, ela pode ser lida em vários sentidos, ela pode ter um sentido jurídico, como ela pode não ter um sentido jurídico. Também internacional, pode ter um sentido jurídico e não um sentido jurídico, evidentemente. A legislação brasileira ambiental optou por chamar parque uma estruturação jurídica específica, com uma figura de um plano de manejo, uma proteção ambiental aos ecossistemas, né? Essa é uma figura que foi traçada pela legislação brasileira. Então, a pergunta inicial era: isso se encaixa? Não se encaixa? É útil? Não é útil? Vale a pena utilizar ou avançar na ideia de criação de uma APA ou de um parque? E nós esbarramos nessa discussão e nós não avançamos, não é verdade, Marjorie? Mas há 2 meses atrás o professor Marcos nos convida, juntamente aqui na secretaria, e nós viemos para conhecer o projeto. Ele fez uma apresentação muito interessante, e eu saí daquela apresentação com um certo convencimento do consórcio público.
Por isso até que, no momento, falei sobre os consórcios públicos, que foi até levantado aqui pelo colega, e cheguei a mandar um e-mail dizendo quais seriam as vantagens e desvantagens de um consórcio público. De lá para cá, quando surgiu o evento, eu refleti sobre vários outros aspectos a respeito do consórcio público. E aqui na minha fala, estou dessa retrospectiva, para dizer que vou fazer comentários da legislação brasileira. E pegando um pouco aqui do gancho do professor que me antecedeu, nós podemos ter outros modelos também, e não só o consórcio público, para viabilizar uma ideia dessa natureza. Então veja, temos uma Constituição brasileira que ela trata de induzir a sociedade civil ou explorar diretamente. Ela pode induzir, ela pode fomentar, ela pode incentivar, e o poder público tem permissão para fazer isso pela lei orçamentária, que são chamados convênios, tradicionais convênios. Nós podemos, já que nós estamos falando do Seridó, nós temos um caso clássico na região do Seridó, que é a ADESE. A ADESE é uma associação privada, é um ajuntamento de pessoas, vamos chamar assim, porque a associação é uma agremiação de pessoas, que cria um estatuto. Esse estatuto, ele, portanto, prevê finalidades específicas, no caso de desenvolvimento sustentável da região do Seridó, marca quais são os municípios, e, consequentemente, essa instituição, ela tanto pode ter recursos próprios, buscar alternativas próprias no mundo privado, com as relações jurídicas privadas, ou seja, sem ter que fazer licitação em si, sem ter que fazer concurso público para servidor, os seus empregados estatutários, com facilidade de quebrar esses vínculos e assim por diante, ou seja, com as chamadas flexibilidades do mundo privado. Essa instituição, por sua vez, ela pode o quê? Captar dinheiro do poder público, federal, estadual, municipal. Monta-se projetos, identifica-se linhas de crédito. Esses projetos são feitos através de um chamado convênio, que é a 8666 prevê, lei 866 prevê, mas esses convênios têm a sua natural precariedade. Aquela figura que, como é o seu nome, por exemplo? Gerson. E o Gerson falou, Gerson, é uma natural precariedade. O convênio foi depositado, não foi depositado? Vai pagar, não vai pagar? Houve prestação de conta, não houve prestação de conta? Recebeu a certidão do Tribunal de Contas, não recebeu o Tribunal de Contas? Da Assembleia? Existe uma cartilha, um verdadeiro checklist, para que os convênios eles sejam o quê? Viabilizados. Essa figura vigorou na realidade brasileira nos anos 90. Contratos ou convênios, sendo induzidos, estou falando do poder público. Até porque, repito, uma figura de geoparque também poderia figurar como associação independente do poder público. Quando nós chegamos no final dos anos 90, na realidade brasileira, em que o Brasil passa a ser um país menos interventor e mais fomentador, porque é isso que acontece em 95 até os dias que nós vivemos hoje. O que é que eu estou querendo traduzir? O Estado brasileiro ele pretende ser menos ator e mais delegador de atividades. Então ele faz parcerias, ele incentiva através de OS, ele faz concessões, como é o que nós estamos assistindo hoje na realidade brasileira, e ele passa a regular. É quando surge também a lei da organização social e quando surge também as OCIPs. Quais são essas duas figuras iniciais das OCIPs e das organizações sociais? No caso das OCIPs, não vou desdobrar, mas apenas dar a ideia, porque aqui nós não estamos diante de uma pretensão de dizer conceitos jurídicos, mas muito mais transmitir a ideia de cada instituto. As OCIPs, elas são, guardadíssimas as proporções, um credenciamento das entidades de direito privado brasileiras, sem fins econômicos ou lucrativos, porque o Código Civil mudou para econômico, sem fins econômicos, mas que elas estão dentro de um segmento específico da sociedade que mira fazer o bem, fazer a filantropia pura e simples.
Porque se nós olharmos as entidades brasileiras sem fins econômicos, nós vamos encontrar partidos políticos, nós vamos encontrar entidades religiosas, nós temos uma gama de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, associações como Rotary, Lions, futebol, clube de futebol. Então ele deixa isso de lado e ele faz um checklist e diz assim: se você preencher todos esses requisitos, eu lhe dou o título de OCIP. Guardar essas proporções, eu costumo dizer, você receber o título de ISO 9001, que é o título ISO 9001, que algumas empresas se lançam nos seus produtos. Dizem, olha, eu sou dentro de uma estrutura específica, prevista, eu atendo esses requisitos, então eu sou bom, meu produto é bom. Qualificar uma entidade como OCIP é o mesmo que dizer, dentro do universo das pessoas jurídicas de direito privado, que porventura estão dentro deste universo da filantropia, eu tiro um talho e transformo-as credenciadas. Cuidado, porque muitas entidades, eu já vi isso no meu dia a dia, elas não são OCIPs credenciadas formalmente, mas elas se apresentam como, ou estão nos seus sites, nos seus blogs, dizendo que são OCIPs. Então, tem que ter uma certa atenção, porque o critério de qualificação, ele tem um rigor específico a ser seguido. Uma vez qualificada como OCIP, vamos supor hipoteticamente que pessoas como a ADESE, que funciona hoje no Seridó, resolvessem também se juntar e criar a Associação dos Amigos do Parque do Seridó, por exemplo, do Geoparque do Seridó, o problema da precariedade não estaria resolvido. Porque o que é que gera a essa agremiação? A possibilidade de celebrar um termo de parceria. O que é esse termo de parceria? É o bom e velho convênio, sem uma vinculação específica. Sem uma vinculação específica, que eu digo de um repasse fixo. Naquele dia eu tenho que receber. Ele tem a sua precariedade da mesma forma que existe com relação ao convênio. Moral da história: a primeira figura, OCIP e não OCIP, ela não diferencia-se muito de uma figura como a ADESE. Eu estou fazendo o elemento comparativo. Ela continua a ADESE como uma associação feita por pessoas particulares da região, com finalidades específicas. Elas recebem uma chancela de credenciamento, se tornam OCIP, mas elas enfrentam o mesmo problema quanto à captação de recursos, e este é, certamente, um dos problemas que mais acontece para o desenvolvimento de um projeto dessa natureza. Evidentemente que a criatividade, a boa vontade, muito mais do que demonstrada por todos que estão aqui, mas do professor Marcos, mas às vezes é preciso de um recurso, né? Porque a própria gasolina do carro que vai funcionar, ela tem que ser paga. Esse custo corrente é um custo que precisa também ser dimensionado e previsto. A primeira figura, então, portanto, que eu falei é usar o método tradicional, associação, que é uma das sugestões da dissertação de mestrado, inclusive da professora. Eu anotei o nome da dissertação, eu queria dizer assim, porque eu acho bacana a pessoa que se ocupa de fazer um curso de pós-graduação. Então, ela escreveu sobre Geoparque Seridó, do RN, Valores Turísticos e Gestão. Foi defendido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2013 e teve como orientador o professor Carlos Alberto Medeiros, Cristiano Soares Cardoso. Na dissertação de mestrado dela, ela defende o modelo de associação. Se nós formos olhar os outros geoparques que eu vi também, existem modelos de associação. Existe modelo de associação, existe modelo de poder público tocando, existe modelo compartilhado, existe esse modelo altamente criativo, feito aqui pelo Araripe, né, que hospedou a ideia dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Cariri. Utiliza a Universidade do Cariri como magnético da ideia de juntar pessoas para a finalidade específica. Segundo ponto, OS. É possível constituir uma organização social Estado do Rio Grande do Norte, indo para o Estado do Rio Grande do Norte, e que isso venha possibilitar uma segurança maior com relação a repasses. O que é a organização social? Essa figura que também é legislada no Brasil
por volta do final dos anos 90, e no Rio Grande do Norte nós temos uma lei de OS de 2004. A mesma pessoa jurídica associativa, Associação X, Associação Geoparque Seridó, constituída, ela passa a sofrer uma intervenção do poder público. O que é essa intervenção do poder público? É que cria-se na pessoa jurídica uma espécie de conselho de administração. Esse conselho de administração, ele é formado por representantes do poder público, ele é formado por representantes da própria instituição, representantes da sociedade e representantes eleitos. Então, se cria uma espécie de conselho que é o que vai administrar essa pessoa jurídica. O Estado do Rio Grande do Norte credenciaria a pessoa, a associação Geoparque Seridó. Essa pessoa jurídica, ao contrário do modelo da associação tradicional, ela sofre uma alteração do seu estatuto, porque há uma intervenção do Estado dentro da gestão da pessoa, mas, em contrapartida, a celebração do chamado contrato de gestão gera um direito da associação, no caso, a Associação Geoparque Seridó, a cobrar recursos que estejam no plano de trabalho. Então, a figura da organização social, ela é mais concreta com relação ao recebimento de recursos para o dia a dia, para o chamado dia a dia. O que é que favorece isso? É que, uma vez que a associação ela é de direito privado, ela não vai necessariamente ter que fazer concurso público para recrutar pessoas para trabalharem nesta associação. Ela faz um processo seletivo, tal qual o processo seletivo que existe hoje em dia, com mais flexibilidade para a contratação de mão de obra temporária. O Estado faz, a União faz, o município faz. As contratações suas com relação à licitação, ela também tem mais flexibilidade de contratar. Ela não segue o modelo da 8666, inclusive isso foi decisão agora recente do STF, Supremo Tribunal Federal, porque havia uma discussão sobre a constitucionalidade ou não de usar recursos públicos e usar um estatuto próprio para a contratação de bens e serviços. Então a associação ela tem mais o quê? Mais flexibilidade para contratar, porque o estatuto é próprio. Mesma coisa com relação à demissão desses servidores. E muito mais a facilidade de contratar com entidades privadas e fazer todo esse rol de parcerias que o professor aqui anteriormente listou. Então é uma entidade que ela tem mais flexibilidade. Ela pode remunerar a mão de obra, aquelas pessoas que trabalham, elas podem ser remuneradas normalmente. Ela tem uma certa agilidade. Na verdade, o contrato de gestão que veio na lei de OS, ela é nada mais nada menos do que o chamado convênio precário contratualizado, segurado. Ele prevê uma figura de contratuação e essa contratualidade, portanto, gera uma segurança maior para as organizações sociais. Então, duas figuras exclusivamente privadas, constituídas pelo particular. Uma, OCIP, ela pode receber esse credenciamento e tem o critério precário com relação a recursos, mas toda a mobilidade para aquisição de bens, serviços ou pessoal. OS, o estatuto é alterado porque é necessário criar um conselho administrativo que tem participação direta dos integrantes do poder público, sociedade, é uma composição mista, mas os recursos eles têm uma previsão natural de que deve ser pago, deve ser honrado e também com flexibilidade para atuar. Nós temos o terceiro ponto que, quando eu saí da nossa reunião, me veio a ideia de que seria o melhor modelo, que é o modelo do consórcio público. E talvez na prática ele tenha as suas dificuldades, sobretudo nesses convênios, nesses consórcios, que tratam de saúde ou de lixo, por alguns motivos. E direi que, na verdade, os consórcios que envolvem lixo ou que envolvem o serviço de prestação de serviço de saúde, eles são muito caros, são muito dispendiosos, porque o serviço de saúde é muito caro, né? E o serviço também de tratamento de lixo, ele também tem uma monta de recurso muito alto. Então, diante da situação financeira de um determinado ente, há uma dificuldade de manter o fluxo de repasses, isso é um fato, né?
Outras figuras de consórcio de turismo que existem no Brasil, elas têm mais atuação sem esta dificuldade de repasses, em razão da própria natureza de que o consórcio ele funciona. Como é que seria? Qual é o regime jurídico da lei de consórcio? Vejam, eu falei que o convênio ele é um instrumento de união, de reunião, com as suas precariedades. Quais são as precariedades? Qualquer pessoa pode sair daquela relação de convênio, denunciar o convênio e ele não seria penalizado, porque é um ajuste de vontades. Quem aqui trabalha com o poder público ou já teve experiência do poder público no passado, já deve ter ouvido isso. O Estado fez um convênio com o município, não honrou, denunciou, e agora? O que é que a gente faz? Isso é muito comum. A União também faz isso conosco. Isso não é um privilégio do Estado e do município, né? O convênio veio com a União para você executar tal coisa. Tem uma série de requisitos praticamente impossíveis de ser cumprido. Mas eu fiz o convênio. Cumpra. Se você cumprir, eu lhe dou o dinheiro. Se você não cumprir, está denunciado o convênio, eu não tenho segurança nenhuma, e fica aquela velha discussão que o ente federativo não teve condições de honrar o convênio, perdeu o dinheiro e devolveu o dinheiro. Isso é uma prática recorrente. Qual foi a ideia do consórcio? Acabar com esta precariedade também e permitir a união interfederativa, que antes era feita apenas entre município, Estado, e tornar possível uma integração entre município, Estado e a União. O que é que significa dizer isso? A lei a lei federal, né, que trata dos convênios, que é uma lei de 2006, ela depois foi regulamentada em 2007, que é o decreto 6017 de 2007, ela vai dizer o seguinte: é preciso se associar. Os municípios brasileiros, eles são em grande monta, em grande número, 5 mil, com milhões de responsabilidades, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de serviços para a população, com atividade de agricultura, ou mesmo matadouros públicos, enfim. Existe uma carteira de compromissos e serviços que devem ser prestados à população. Evidentemente que o município mais rico, mais pobre, ele vai conseguir resolver seus problemas de forma melhor ou pior. Ele tem um financiamento difícil. Portanto, a lei permite o quê? Esse ajuntamento de municípios que eles não estavam resolvidos com a ideia de região metropolitana, porque a região metropolitana também é um instrumento de resolutividade, ou de criação de micro-regiões, e sim de possibilitar que municípios se juntassem e esses municípios, uma vez estivessem agregados, só os municípios com o Estado, ou a União também participando, eles pudessem fazer uma transitividade de recursos, troca de pessoal, porque as pessoas podem ser cedidas, e preservar o quê? De uma forma ou de outra, a estruturação, a competência, a prerrogativa de direito público, ou seja, a possibilidade de você, inclusive, fazer desapropriações, você fazer concessões, e você ter a chamada unilateralidade que somente o Estado tem e essas outras entidades, como associações, OS, OCIP, não tem. Cobrar tributos, cobrar contribuições específicas em lei. Então, o que é que diz a lei federal? Ela prevê que municípios, para qualquer finalidade que seja de interesse comum, eles se reúnam e projetem qual é a sua pretensão. No caso concreto aqui, eu tenho uma área geográfica específica que tem formações geológicas. Vamos partir da ideia inicial do chamado geoparque. Eu demarcaria essa área das pessoas ou dos municípios que têm interesse em participar. Convoca-se a contratualização prévia, que é o chamado termo inicial, em que você tem um protocolo de intenções daqueles municípios que querem, porventura, juntamente com o Estado, participar. Fixa-se qual é o demarcação geográfica, que é obrigatório, deve marcar no termo de inicial e no contrato posterior, que é eu acabei de dizer, esse protocolo de intenções. Fixam quais são as atribuições de cada um. Fixa-se qual é a possibilidade de repasse financeiro de cada ente para essa instituição. E uma vez que, vamos supor, 5 municípios se reuniram, são 8 municípios aqui, 6 municípios mais o Estado do Rio Grande do Norte se reúnem,
firmam o protocolo de intenções, esse protocolo ele segue a lógica do chamado Tratado Internacional. O Tratado Internacional, como por exemplo o Mercosul, se reúne Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Vão lá, votam, tem que vir para aqui para o Brasil, aprovar no seu respectivo parlamento. É a mesma lógica. Então, esse protocolo de intenções, ele é aprovado pelo representante, prefeito e governador, vai até o seu parlamento respectivo e pede o quê? A homologação legislativa. Quando surge a autorização legislativa, pelo menos de 2 desses que se celebraram o chamado protocolo de intenções, o consórcio está apto a se instalar, a se formar. Esse consórcio, a lei federal, ele prevê 2 regimes jurídicos, um de autarquia e outro de associação com regime privado. O Brasil tem sido muito recomendado, se olharmos a doutrina brasileira, no sentido de que se faça a opção pela pessoa jurídica de direito público, natureza autárquica. Inclusive o decreto federal, que é esse decreto que eu disse, 6017, ele é expresso em dizer que a União só vai participar se o consórcio assumir natureza pública. E a União só vai repassar dinheiro para o consórcio se o consórcio for de natureza pública. Ou seja, há uma regra proibindo que quer se consorciar privado, não conta com o dinheiro da União. Mas uma vez que ele se constitui, que ele está constituído como uma entidade contratualizada, esse protocolo de intenções, portanto, ele se torna constituído, pessoa jurídica vinculada a todas as entidades que celebraram, que subscreveram este termo de parceria. Então, na prática, como é que seria? Nós teríamos uma pessoa jurídica que ela faz parte do Estado do Rio Grande do Norte, que ela faz parte do município de Caicó, que ela faz parte do município de todos esses entes, com um líder específico que vai comandar como a atividade dentro daquele geoparque funcionará. Cada um tem que prever quais são as suas participações específicas. É possível que você tenha a seção de servidores públicos do Estado, do município, que participe dela para a entidade, ou seja, essa mão de obra é possível ser recrutada a partir do próprio ente, né? Porque nós precisamos de recursos humanos. Essa figura, portanto, que é a autarquia, ela tem competência, ela tem legitimidade para, como eu disse há pouco, fazer concessões de uso de bem público, porque naturalmente, numa área como essa, que é demarcada pelo geoparque, como disse o professor anteriormente, você pode ter unidades de conservação dentro dele, você pode ter monumentos. É uma área que está demarcada que internamente, como é no caso do Cariri do Ceará, tem as suas respectivas unidades de conservação previamente identificadas. Ou você pode ter, como falou aqui Marco, que é o Carlos, ou Marco, que é o assessor jurídico Carlos, se você cria uma estação um ecoposto no terminal turístico, quem é que vai operar o ecoposto no terminal turístico? Porque o ecoposto tem que estar limpo, o ecoposto tem que ter funcionamento específico. Como é que você vai cobrar as entradas ou como é que você não vai cobrar as entradas específicas do receptivo? Ele pode ter, então, uma execução direta através dos servidores que lhes são cedidos para funcionar, ou ele pode, inclusive, até fazer contratos para terceirizar esse serviço, seja através de concessão, seja nessas terceirizações que nós temos. O fato é que o consórcio ele gera um marco regulatório muito mais seguro do que pretender hospedar a figura, a ideia de um geoparque em uma associação pelas precariedades que elas assim têm com seu regime associativo, de ter que ficar com uma certa frequência pleiteando todo ano, e eu digo isso porque eu acompanhei já e acompanho toda a dificuldade que a ADESE tem para todo ano renovar o convênio, justificar o convênio, dizer que o convênio está correto, que é bom, que eu sou bacana, que eu prestei conta, que eu fiz isso, fiz aquilo. É uma dificuldade, não sei se você já trabalhou com a ADESE, né? Também tem dificuldade, já tive em Brasília nos ministérios, eles não repassam dinheiro para a ADESE, não querem repassar dinheiro para a ADESE porque eles querem instituição privada, e uma figura consorciada, por sua vez, ela é de direito público, então a linguagem jurídica ela está desobstruída, né? A lei que fez
o regime, que disciplinou o regime dos consórcios, ele também se preocupou com o chamado contrato de rateio. O contrato de rateio é, uma vez constituído o consórcio, cada um tem que acoplar no seu orçamento próprio X reais que ele vai destinar àquele consórcio. E para evitar essa prática recorrente que é da nossa realidade brasileira, né, que um governante que ganha uma eleição, ele tem uma tendência a achar que o que foi feito na gestão passada não tem toda a qualidade que ele vai implementar na gestão que é a gestão dele. Aqueles valores que são assumidos no contrato de rateio, se eles não forem repassados, eles geram a figura da improbidade administrativa. Então, a própria lei federal, ela altera a lei de improbidade administrativa e, consequentemente, cria uma figura lá para dizer dessa possibilidade. Vejam, isso é um mecanismo para possibilitar que ele se torne perene, né? Que ele tenha essa possibilidade de captação de recursos, de gerar segurança para essa figura, para essa pessoa jurídica que vai ser constituída, no caso, a figura do consórcio público. Nós poderíamos avançar mais na discussão do consórcio público. Eu até trouxe aqui uma lista de vantagens com relação ao consórcio. Eu vou até só rapidamente dizer a todos vocês, né, que eu destaco. Como eu já disse, firmar convênios, contratos, acordos com qualquer natureza, receber auxílios, contribuições, subvenções sociais e econômicas e entidades do governo. Tudo isso com base na Lei 4.320. A Lei 4.320, artigos 16 e 17, permite esse repasse de recursos para os consórcios, considerando a natureza jurídica do direito público que eles têm. 64, é a lei que trata de todo o orçamento da União, do Estado e do município. Né? Tem lá previsto como é que estão as subvenções, como é que estão os auxílios. Então é possível se fazer. Há uma dificuldade de se fazer para entidades privadas, ela tem que prever o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado. Cria uma série de requisitos para que se passe, mas quando se trata de pessoas jurídicas do direito público, há uma redução total com relação a essas exigências. A questão das desapropriações, como eu falei, o município ele pode eventualmente, no caso de um geoparque, se tem uma área específica que precisa se fazer um ponto de apoio, ou que se precisa se fazer uma área que precisa ser desapropriada, o prefeito pode declarar a desapropriação, o governador pode declarar a desapropriação e ser executado diretamente pelo próprio consórcio, o que facilita muito essa possibilidade, porque você destaca, você diminui o ônus com relação à prefeitura específica que teria que bancar e depois doar ou dar em concessão a área para a associação. Isso gera uma operação de dificuldade, porque na hora que o município desapropria ou o Estado desapropria, fatalmente o bem é o quê? Público. Aí você tem que ter uma nova operação de gestão do bem público e de uso do bem público para particular. Ser contratado direto ou indiretamente pelos próprios entes federativos. A Lei 8666 foi alterada também para que os contratos de programa eles fossem feitos sem licitação. Então, o município pode contratar diretamente o Geopar com dispensa de licitação, independente de ser só o contrato de rateio, mas ele também pode ter uma figura a mais. Emitir documentos de cobrança, né, com relação à arrecadação de tarifas, preços custos, prestação de serviços, assim por diante. E o mais importante que eu destaquei é a outorga de concessões, permissões, autorização para a gestão de atividades. Eu sou um defensor, não tenho por que esconder isso, mas eu sou um defensor de que a gestão compartilhada de equipamentos públicos, sobretudo do uso de bens públicos, deve ser incentivada no Brasil. Eu tenho a visão de que o Estado ele deve se ocupar das atividades essenciais, segurança, as atividades de polícia, que são altamente relevantes e não são passíveis de transferência, mas as atividades que envolvem gestão pública, como parques tradicionais da lei do SNUC, ou áreas outras, é preciso incentivar a gestão particular, por todos os motivos que eu
eu não vou nem aqui dizer, mas existe uma lista total. Eu acho que deve ser regular, contratualizar bem e obter a participação da iniciativa privada, porque só há ganhos. Isso é na realidade brasileira, em casos que já existem, como também fora do Brasil. E, por fim, eu gostaria de dizer que estou muito feliz em ter conhecido esse projeto. Quero conhecer em loco, não tive a oportunidade ainda de ver os sítios específicos. Torço veementemente. Digo a você que você tem uma aliada aqui de primeira categoria, como se diz, né? Que é a doutora Mágio, que esse evento tenho certeza que ela é uma das idealizadoras. Na Procuradoria-Geral do Estado, juntamente com a Secretaria de Turismo, nós pretendemos identificar qual é o melhor modelo que possa auxiliar. Eu acho que a figura do decreto que tem no Ceará, a gente tem que avaliar até que ponto isso vai ter um efeito jurídico ou não, ou um mero decreto dizendo que ali vai ter um geoparque. Não é isso que vai ser mais um decreto do Diário Oficial. Sim, e meramente declaratório. Isso não vai gerar resultados. Né? É preciso ter um marco regulatório específico para que esse marco regulatório específico gere compromissos e a possibilidade do consórcio, se for um consórcio, ou da associação, ela buscar, inclusive judicialmente, recursos para honrar o seu dia a dia. Antes de passar a palavra, até porque o Manuel até pediu uma pergunta, mas dizer a vocês que fiquei muito feliz em vir aqui, estou disposto a responder e trocar ideias, e peço perdão porque falei sentado, vi que todos os outros falaram de pé, e eu apenas estive aqui sentado. Devolvo a palavra ao professor Marcos. Zé Marcelo, muitíssimo obrigado. Foi para mim também um prazer enorme tê-lo naquele dia da reunião promovida pela CETU aqui. É um aprendizado. A hora que eu estou lendo isso, e cada vez que eu leio, diminui mais o cabelo e os que ficam brancos. Mas eu tive uma aula agora, já fiz minhas anotações, vou fazer o dever de casa, mas algumas perguntas existem, né? E eu vou pedir para uma plateia perguntar primeiro e depois eu faço a minha. Então, João, né? João Marcelo. Meu nome é Ramiro, sou docente da UERN e um pouquinho nessa questão de gestão de projetos, as fundações têm funcionado dentro da universidade. Não sei se você nos pode esclarecer a possibilidade de fundação também, como uma ente gestora, né, desse geoparque. Claro. Nós temos 3 tipos de fundação no Brasil, na verdade, né? Uma, fundação constituída pelo particular. Eu tenho capital suficiente, tenho uma meta, sou fanático pela estrutura do geoparque do Seridó e constituí aquela pessoa jurídica e, consequentemente, submeti a regime de direito privado e acoplei R$1 bilhão que eu tinha e deixo lá para as pessoas fazerem. Essa é a figura tradicional. O poder público tem 2 formas de constituição de fundação. Uma pública, propriamente dita, né, que aqui no Rio Grande do Norte tem a FAPEC, Fundação José Augusto, e também tem essas fundações privadas que são constituídas pelo poder público, que no Rio Grande do Norte também tem uma, que é a TV Assembleia, e que elas têm um regime mais flexível, mas elas não perdem a estrutura publicista. Né? Elas se tornam uma pessoa jurídica criada pelo Estado, mantida pelo Estado, com recursos do Estado, do poder público, da União, e ela precisa desses recursos para sobreviver. Evidentemente que ela tem mais flexibilidade. Isso, você poderia perguntar também o seguinte: eu poderia criar uma empresa estadual ou uma fundação estadual de geoparque? Posso. É possível eu criar uma empresa como nós temos em Proturno. Antigamente, a Nortel, que tocava os hotéis do Estado. Também é possível se pensar nisso. É interessante,
essa atividade que o Estado vem desenvolver, constituir uma pessoa jurídica, etc. Tal, esse modelo ele não é tão integrador quanto o consórcio, porque ele não permite que os municípios envolvidos eles participem diretamente. Fica o Estado do Rio Grande do Norte com atividade, uma figura mais empresarial da história ou fundacional, filantrópica, sem essa participação. Mas também é uma figura a ser pensada. No caso das universidades, se acoplada à universidade, na minha opinião, ela teria que ter um foco mais de desenvolvimento científico, propriamente dito. O que eu assisti hoje aqui com relação ao Geoparque do Araripe, eu tenho uma visão hoje do Geoparque do Araripe, talvez os outros não funcionem assim, mas o projeto é muito maior do que extensão científica, né? Muito maior. Não, ele talvez tenha iniciado como extensão científica, mas ele ganhou hoje o contorno de uma verdadeira transformação social no Vale do Araripe, né? Então, talvez até fuja um pouco da finalidade de pesquisa e extensão e ensino próprio da universidade nesse ponto, sem dizer que aqui, talvez foi o passo, e a criança cresceu muito, né? Que bom, é bom você ver uma figura dessa. Acho que o Flávio pode até me corrigir, mas uma das vantagens lá do Araripe, no começo, foi justamente porque a universidade é estadual, com suporte de um governo estadual. Então, o governo repassava dinheiro para o Estado. Era como se a UERN tivesse tocado o projeto do Geoparque e o governo do Estado repassasse o dinheiro para a UERN. E no começo realmente foi como um projeto de extensão para ter o start e ter dentro da universidade algo com o Geoparque Araripe, né? Mas a Flávia pode me corrigir, isso também trouxe vários outros problemas, inúmeros outros, como por exemplo a falta de verba do governo. Sazão não tinha dinheiro nem para pagar a universidade, quanto mais um projeto dentro da universidade. E é algo que a gente viu que aqui já se tornava difícil, porque a universidade é federal, o suporte, o apoio que vem agora é estadual, e o Geoparque é o quê? Então, se eu botar o Geoparque dentro da UFRN, mesmo com um projeto de extensão dentro de uma fundação, como é que o governo do Estado vai me ajudar se é o governo do Estado e a instituição federal? Então, por isso que a gente foi atrás de outros pensamentos, mas como o Zé Marcelo bem frisou, lá a criança cresceu e agora eles estão buscando outra alternativa até para não ter um link ou uma obrigatoriedade direta com o governo. Porque no dia que o governo tiver dinheiro, ótimo, mas no dia que não tiver. E uma sorte imediata do Geoparque Araripe hoje é que uma das pessoas que cabeçavam um projeto de regionalização do Cariri, que é o Camilo, né, que era o então secretário das cidades, ele hoje é o governador do estado do Ceará. Então ele já tinha toda uma visão, já demandava toda uma mudança de logística de dinheiro, esses carros, a sinalização de todos, dentro da secretaria de um estado. Só que agora ele era o governador, até uma coincidência, né? Ele estava votando lá em Barbalha, no segundo turno, né? Quando eu vi, esse cara era aquele que era o secretário. Flávia, esse Camilo era o que era o secretário? Eu disse, imagine se esse cara ganhar. O cara ganhou. Agora o cara, em poucos meses, o que ele está fazendo lá, por quê? Porque ele já tem isso, né? Mas pode ser que um dia... O Araripe está hospedado na universidade. Na universidade. Vamos supor uma situação específica. Hoje, ele até falou Natura. A Natura resolve tocar R$1 milhão para o Araripe. Ou ela vai ter que executar diretamente, ele não tem como receber isso. Como é que esse dinheiro entra na universidade? Como é que ele licita esse dinheiro? Ele perde uma certa condução desse recurso, né? Lógico, ele está hospedado hoje, eu não tenho certeza, mas eu vou supor. Ele, quando faz uma parceria, ele chega para dizer assim, me dê 3 carros. Aí vai lá, o sujeito compra 3 carros, uma caminhonete deu R$400 mil e faz uma doação, faz um comodato com a universidade, com a destinação. Isso gera fragilidade, de uma certa forma. Está funcionando? Está. Mas é possível você ter uma outra modelagem jurídica que lhe dê mais segurança? Até para isso aí. Para essas eventuais doações que, felizmente, parece que no Brasil, né, tem crescido. As pessoas estão mais preocupadas também
em querer buscar parcerias que vão gerar desdobramentos para uma determinada região. Por favor. Zé Marcelo, primeiramente gostaria de parabenizar pela palestra, foi muito esclarecedora, enfim, vai ser muito útil para a gente. Mas eu fiquei só com uma dúvida e eu queria saber a sua opinião a respeito de um assunto específico. É se nesse contrato de rateio que é feito, em caso que a gente chegue à conclusão de que a melhor opção seja a construção de um consórcio, se esse contrato de rateio ele pode prever um desconto direto do FPM, do rateio de cada ente consorciado, certo? Porque isso aí, se for possível, eu queria a sua opinião a respeito disso, se for possível, isso dá uma segurança muito maior para o consórcio, né? A lei que você já colocou aí, que a lei de improbidade administrativa prevê a falta de pagamento desse valor como um ato de improbidade, mas se já fosse possível o desconto direto do FPM, daria uma segurança ainda maior para o consórcio. Eu vou responder até com um caso concreto que aconteceu em situações particulares, porque a ideia do FPM tem as suas amarrações ou amarrações específicas, né? Quando se pensou em fazer, porque essa ideia de consórcio, ela vamos dizer assim, política pública, né? Então ela não tem a carimbação específica, vamos supor, hipoteticamente, para ter uma... Assim, eu não tenho a obrigação de criar um geoparque no Rio Grande do Norte, né? Mas o governo pode disciplinar isso. Como o governo também não tinha obrigação de fazer uma arena de futebol, e optou por fazer, que é a Arena das Junas. Essa política pública que foi eleita e enfim. Quando se pensou em fazer o fundo garantidor da Arena das Junas, se pensou em usar o FPE também, né? Porque o FPE é uma verba específica que tem o mesmo regime do FPM, etc. Então você teria como destacar um valor já, fazer uma espécie de desconto em folha, consignado, né? O dinheiro foi entrando aqui, já morre um pedaço para lá e vai. O Banco Central, o Secretaria de Tesouro Nacional não aceitou aqui no Rio Grande do Norte isso e optou pelos royalties, certo? Para que o royalties, como era um dinheiro desamarrado, salvo que você não poderia pagar royalties, você não pode pagar despesa do pessoal, você pode usar royalties em outras atividades, então usou-se o royalties. Mas interessante que na Bahia está regido. O Fundo Garantidor da Bahia que tem essa previsão. Certamente houve um lapso temporal grande entre o nosso e o deles. Aí eu precisaria ver se a Secretaria de Tesouro Nacional mudou as regras específicas. Mas eu lhe digo, respondendo com um caso concreto, o FPE na Bahia ele suporta o Fundo Garantidor, porque ele lá não tem, eles não usaram o royalties, apesar da Bahia de petróleo, eu acredito que tem, mas aqui tinha mais petróleo fácil de gastar, né? Então, assim, seria uma ideia boa, porque como é que você planejaria isso? Você pode até usar royalties para isso, no caso do Estado. Eu tenho 15 milhões de reais de FPE ou de royalties por mês. A lei que fizer a autorização específica da ratificação, da confirmação do protocolo de intenções, ela já prevê lá lançado. Mas eu sugeriria tem que ter um equipamento gatilho mais complexo, mais instantâneo com relação a isso. Como, por exemplo, teria que a própria lei também se pensar que caberia o consórcio pedir autorização de bloqueio imediato, como foi feito no Fundo Garantidor. Por que isso, Manuel? A experiência que a gente vê é que muitas leis estaduais ou municipais elas dizem assim, 1% do ICMS, 3%, porque no caso do Fundo Estadual da Cultura, está lá dentro. Até 4%, até 0,5%, a Constituição Federal diz que é possível você utilizar para alimentar os fundos estaduais de cultura. Tem uma lei estadual dizendo isso também, dizendo que é até 5%. O Estado do Rio Grande do Norte não cumpre orçamentariamente, porque ele se ingessa dentro da estrutura da administração. A partir do momento em que você coloca isso nas leis e transfere essa atribuição para o consórcio tem legitimidade, inclusive, de fazer o quê? Judicializar. Então, respondendo a sua pergunta, se não tendo a trava na STM, que
me parece que foi superado. A lei deveria prever, cada lei que porventura venha a ser feita. Isso é uma cláusula interessante até para se colocar no protocolo de intenções, que as leis que porventura ratifiquem, elas utilizem parte do FPM para honrar suas atribuições, né? Outra pergunta aqui, Marcelo. Boa tarde, meu nome é Igor. Eu estou participando dessas formações junto com meu companheiro CN e também Juarez, que estão aqui presentes, guias aqui do Rio Grande do Norte. A minha dúvida é em cima do funcionamento do consórcio em si. Se as entidades que compõem o consórcio, elas podem atuar dentro da área de um ente federativo que não compõe, e também uma dúvida que surgiu quando eu fui conversar com o pessoal ali atrás, se quando já é formado um consórcio, uma entidade que faz parte dele resolve sair, né, mas já existia uma atividade dentro daquela área, daquele município, por exemplo, os demais municípios vão poder continuar atuando ali ou não? É possível sair. Isso aí é possível sair, está previsto na legislação, existe uma transição específica para ser feita, né? Ele pode ser expulso também, se ele não cumprir as regras específicas, né? Agora, evidentemente que superada essa transição, nem o Estado nem o município ele pode atuar dentro de uma unidade federativa apartada, né? Ele não pode fazer isso a partir do momento dessa saída e de cumprimento das obrigações que tiver. A sua primeira pergunta não era a saída, foi com relação à questão do funcionamento. Não, a questão, por exemplo, porque nós temos o Geoparque Seridó, onde diversos Certo, não me lembrei, desculpa. É porque eu anotei só a segunda, porque eu estava prestando atenção. Ela é uma autarquia, na verdade, então ela tem atividade em todos os entes. Ela tem a competência para atuar. Você está falando. Então ela vai ter a competência para atuar. Ela é uma autarquia que está vinculada a todos os entes federativos. É uma coisa nova no Brasil, chamada autarquia interfederativa, na verdade. Não existe esse modelo anteriormente, nós nunca tínhamos visto isso na legislação brasileira. Se vai funcionar, é a prática que vai dizer. Mas a legislação brasileira ela prevê agora uma figura de autarquia interfederativa. Então essa pessoa jurídica, ela dentro daquela área geográfica que está demarcada no protocolo de intenções, que foi ratificada, está contratualizada, ela tem exercício de competência. Fora da área? Não. Fora da área. É obrigatório demarcar. Tem que dizer a área que vai compor. Eu tenho duas curiosidades que vai muito em contra isso aí. A primeira é a questão da licitação, dispensa de licitação. Então, qualquer valor, o consórcio pode estar liberado vai estar dentro da dispensa de licitação. Se tem algum valor mínimo ou máximo. E a outra é com relação a, você citou, os 6 municípios mais o Estado. Só esses entes poderiam compor um consórcio ou outras instituições podem compor um consórcio? O consórcio é feito por pessoas jurídicas de direito público, exclusivamente, né? Evidentemente que eles podem ter parcerias, contratos paralelos, mas ele é federativo, ele é interfederativo, exclusivamente interfederativo. A União pode participar também, o Estado, a União pode ser parceira também, pode compor o consórcio, as entidades privadas. Uma universidade, por exemplo, ela pode então compor junto com os municípios e o governo do Estado. Porque, na verdade, quem compõe é o Estado do Rio Grande do Norte, né? O Estado do Rio Grande do Norte, através da sua estrutura de administração direta e indireta. Como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, perdão, a Universidade... Federal. Não, a Federal, aí a União tem que participar. A União tem que participar, porque a UFRN é uma entidade de administração direta. Então, se o governo federal não participar, ela não... Tá. Carlos, por favor. Sim, da licitação. Você tem um da licitação. Essa é uma licitação. Nós temos os testes na 8666, né, 8 mil, 15 mil reais, e as 80 mil convite, dependendo se for obra ou contratação de serviço, 150 mil, 650 mil, 1,5 milhão. A questão dos testes de dispensa é dobrado, triplicado, dobrado, os contratos de gestão é dobrado e também, salvo engano, os consórcios é dobrado. Então, por exemplo, as compras correntes do dia a dia, ao invés de ser 8 mil reais de dispensa, passaria a ser 16. Se for obra de engenharia ou reforma, 15 mil pula para 30 mil reais. Essa mesma lógica ela é aplicada às chamadas autarquias ou fundações que foram qualificadas com contrato de gestão para ser agência executiva. Aí eles seguiram esse mesmo ponto
que alterou lá no artigo 24. Eu só não vou lhe dizer com certeza se é 2 ou 3 vezes o teto, mas eu tenho quase certeza que são 2 vezes. Mas não é o mesmo teto tradicional. Acho que tá bom, 1 milhão 2 vezes 2 milhões. Não, não é 1 milhão não, é 15 mil, 30 mil. Carlos, por favor. Zé Marcelo, primeiro parabenizar pela sua brilhante exposição didática, assim, clareou bastante as nossas dúvidas. Na concepção, nós conversamos muito já sobre isso, assim, eu ajudando o Marcos, ele é o nosso líder, né? Ele fala que Cuidado. essa orientação foi tanto minha quanto sua. Aliás, tanto mais sua que minha. Nós concebemos assim, da seguinte forma: pensamos mais da forma administrativa do que da forma legal. Mas o que é que a gente pensou? Primeiro, a gente tem que fazer uma organização que ela esteja livre de assim, no mau sentido, aquela ingerência política em cima de uma fundação, de uma associação, dessa organização que a gente criasse. Ela teria que ser um conselho paritário, um conselho curador desse geopacto, que ele tivesse, vamos supor, o voto do município, o voto do governo. Nós queríamos a participação também da Universidade Federal, e dali nós elegíamos a cada período uma diretoria executiva, um plano de metas a cumprir. Então, aquela diretoria executiva que assumisse a gestão do geopacto durante o mandato, ela teria que cumprir metas, certo? E se isso não acontecesse, a gente destituiria os membros do consórcio, vamos dizer assim. Eu acho que já está até bem tácito isso. Nós destituiríamos essa diretoria, nós elegeríamos outra. Esses entes que compõem o consórcio, porque assim, a gente não pode pensar numa organização. Você sabe, todos nós aqui estamos escolados de como é a política do Rio Grande do Norte, né? Então a gente, ou talvez no Brasil, né? Pode extrapolar, aqui não é diferente em nenhum lugar brasileiro. Mas a gente tem que dar uma gestão técnica a essa administração. A gente tem que evitar que depois seja nomeado, sei lá, um amigo de um deputado, alguma coisa assim, certo? Uma indicação política, não. A gente quer uma coisa que seja muito técnica, que seja um lugar de pesquisa, que seja que tenha um museu, né? Que a gente tenha preservação ambiental, todas essas preocupações, né? Então, essa é a questão. A participação da Universidade Federal, se esse conselho curador, que seria formado pelos membros do consórcio, se você visualiza essa autarquia, se ela pode ter um conselho curador eleito por esses membros que compõem o consórcio, se esse conselho curador podia eleger uma diretoria executiva, se essa diretoria executiva também poderia desenvolver seu papel, certo? Você vê essa possibilidade que isso aconteça? Na verdade, o consórcio ele é formado bem interfederativo mesmo. Então, assim, a participação é dos entes na gestão da pessoa jurídica, né? Esse conselho de administração específico. Ele não abre essa pluridiversidade de pessoas. A organização social tem isso. A UES. A UES ela tem o regime jurídico de composição do conselho de administração da UES, ele é percentualizado com toda essa sua preocupação, sabe? Mas o consórcio não. É difícil, naturalmente, esses pontos que todos foram tratados. O que se tem que se fazer, eu vejo hoje, tem que se minimizar risco de interrupção de recursos, porque não se faz nada sem recursos. É preciso ter reduzir risco também com relação às suas relações jurídicas da pessoa, né, para evitar qualquer sorte de diferença. E como é que a gente resolve esses pontos? É que nos critérios vamos dizer assim, de representatividade daquela figura que vai ser o representante, você exigir um perfil técnico.
no protocolo de só vai poder participar quem tiver perfil tal. Isso é o máximo que é possível ser feito. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Me permita uma brincadeira. Teve uma intervenção da... Você vê como essas coisas são difíceis. Teve uma intervenção na FUNDAC, agora, e nós estamos lá na Procuradoria trabalhando com um projeto de lei de reestruturação da FUNDAC. E Carolina Leite, que é a atual secretária de segurança, ela foi interventora da FUNDAC por 11 meses. Delegada, tem formação jurídica, a parte, né? Aí o pessoal estava lá discutindo, dizendo o seguinte: olha, a gente tem que ter cuidado, aqui, não sei o quê, todo mundo tem ingerência política, bota um filho de deputado, bota não sei o quê, bota um cara que não vai ter a média. Então vamos botar aqui alguém que tem que ter 2 anos de experiência socioeducativa. Aí eu não perdi a piada. Liguem para a Kalina, ela não pode mais ser diretora da FUNDAC, ela só teve 9 meses de experiência. A prática é difícil, assim, é muito heterogêneo. Passa por uma questão material. O recurso humano que a gente tem, infelizmente, ele tem esse eu vou falar no melhor sentido da palavra, vício. E como é que a gente diminui o vício? É criando os velhos requisitos técnicos para a gente poder cobrar. Se ele tem formação, se ele não tem formação. Há 25 anos atrás, a gente não tinha essa oferta de cursos de graduação e pós-graduação como nós temos hoje. Né? Hoje você vê a Universidade Federal do Rio Grande do Norte formando mestrado em turismo. Isso é uma coisa talvez de 5 a 10 anos. Doutorado em turismo. Né? Mestrado em direito não tinha. Nos anos 90 não existia isso. Mas já foi para São Paulo, porque não existia. Então há uma formação de mão de obra intelectual dentro do Rio Grande do Norte que isso era uma realidade de 15 anos atrás. Hoje muda. Eu tenho uma grande esperança de que ele cada vez se torne melhor, né? Que as relações... E reduza isso aí. Mas respondendo a sua pergunta, teria que ir por aí. OS é o caminho. Eu tinha outra questão. Um comentário sobre essa situação. Nós concebemos a ideia é que ele tenha sustentabilidade econômica. A gente está pensando que, por exemplo, que você tenha lojinhas, que você tenha souvenirs, né? Sobre isso, a gente vai na Europa e cansa de ver nos museus o pessoal vendendo pedra. Quer dizer, o que não falta no Rio Grande do Norte é pedra. 2 terços do território é pedra. Então, assim, a gente poderia montar, ninguém quer criar mais despesa para o Estado. Está longe da nossa cabeça isso. A gente quer mostrar o que a gente tem bonito, a gente quer atrair turistas, nós queremos conservar. Então, essa é a nossa preocupação. Eu não acredito que isso vai criar um ônus, até quando o Manuel falou de reter do FPM, eu acho que vai ser tão pouca a contribuição das prefeituras, porque, veja bem, hoje quem banca praticamente todo esse esforço é Marcos, bancado indiretamente pela universidade, pela União, né? Que financia bolsas, financia o salário da gente, e está na questão, estamos bancando esse processo. E grande parte do bolso do próprio Marcos, né? Depois que entra no salário dele, é dele. E ele gasta viajando, desenvolvendo tudo isso. Então, assim, nós não queremos criar despesa para o Estado. A gente quer criar, que tenha um plano de gestão, que tenha a diretoria de marketing, que tenha loja, que tenha receita própria, que tenha pague visitação. Né? Que cada um tenha, cada geocídio tenha a sua sustentabilidade, que invista na sua manutenção também. Isso é possível tanto pelo OS, pela associação, como pelo consórcio. O consórcio ele tem mais... A lei federal do consórcio, ela já permite ações de concessão, permissão e autorização de uso. Está na lei federal já para que isso aconteça, os estados, municípios e a União. Então, a pessoa jurídica ela tem permissão de firmar esses pactos, esses contratos e cobrar. Vender a marca que está ali no peito da camisa dela, né, que é o chunk, isso aí às vezes você tem a figura, né, tem o boné, tem uma série de produtos que podem ser credenciados e vendidos como ele. Então, é possível você ter muita receita. Né? Você identifica uma área de observação, vamos supor hipoteticamente, vamos pensar, falou-se aqui de gargalheiras. Né? Você tem uma área de gargalheiras que foi identificada, é privado, mas é importante que ele seja desapropriado, para se criar um mirante, ou uma parte que envolva um percurso de trilha. É possível se desapropriar daquilo ali, seja pelo município, toca-se e se constrói
um espaço. Essas áreas podem ser alugadas, naturalmente, e o consórcio ele tem essa flexibilidade de fazer isso, né? Muito mais flexível, inclusive, do que o Rio Grande do Norte hoje. Porque o Rio Grande do Norte hoje, infelizmente, ele não tem uma lei geral que usa a gestão do bem público. Então, até isso ela está prescindida do que a lei federal. Se eu for para a lei federal é para os bens públicos federais. Isso aqui já estaria viabilizado. Se ela for um OS, ela também tem como característica a flexibilidade, porque uma OS estadual, o Estado desapropriaria um bem, vamos supor hipoteticamente, desapropriaria um espaço do mirante, e a lei da OS permite que automaticamente já se dê permissão de uso o bem para aquele que é qualificado como OS. Está previsto na lei. Isso não existe para uma associação como a DESE. Né? A DESE, ela, se fizer, não tem segurança jurídica. Mas no caso da OS, as apropriações e a gestão, a permissão de uso de bem para tocar suas finalidades já está prevista, e ela pode alugar, ela pode fazer o que ela quiser. Também é uma possibilidade. Repito o que eu disse aqui, o ruim da OS ela é a falta de captação de recursos dos municípios. É uma participação menos democrática, mais centralizada no Estado, com certas dificuldades que se envolvem com relação ao controle da despesa. Jadson, por favor. Marcelo, José Marcelo, parabéns pela sua explanação, muito esclarecedora demais. E me fica assim, um sentimento muito realmente assim, grandioso de ver a dimensão, Marcos. Talvez às vezes a gente não consegue ter noção da dimensão da proposta, né? E ver que o Estado do Rio Grande do Norte passa a ter um entendimento do consórcio. Quando você explica que é o consórcio e que o Estado passa a ter esse entendimento de que o consórcio também é uma grande responsabilidade que o Estado passa a assumir, apesar da dificuldade desse envolvimento maior da universidade, das outras entidades civis, etc. Mas é muito interessante o papel que o Estado passa a assumir perante o turismo no interior. Porque quando nós falamos em turismo, nós falamos de uma empresa de turismo, da ProDetour, né? Em ProTour, nós falamos mais em ProTour voltado para a capital, como foi ao longo da história dos últimos anos, que o turismo só teve concentrado só em mar, tal, que nós conhecemos. E nós estamos falando na criação, literalmente, de uma entidade que passa a ser uma entidade criada, voltada para um geoparque do setor. Então, com uma finalidade específica. Isso é uma coisa de uma dimensão que é muito interessante, porque a partir do momento que a gente perde, que o senhor coloca as fragilidades da OS e da OCIP, das associações, principalmente quando a gente diz respeito a recursos, porque nós sabemos o quanto é difícil trabalhar e você conseguir tirar recursos dos municípios, né, das gestões municipais. O senhor falou da questão do royalty, eu estava lembrando da questão da CEFEM. E o Seridó, por exemplo, nós temos pouco royalty em relação, né, por causa do petróleo que nós não temos. O Seridó recebemos pouco royalty, mas recebemos a CEFEM. E a maior parte dos municípios que estão no geoparque são municípios geradores de CEFEM, né? A contribuição mineral. É o royalty da mineração. O royalty da mineração, né? Então são municípios geradores desse recurso. As cerâmicas, menos, porque cerâmica quase não registra a área. Mas a mineração em si, o bem mineral, né? Parelhas, Carnaúba, Currais Novos, são municípios onde estão a maior parte dos projetos eólicos do Rio Grande do Norte. Né? Se pegar então, os parques lá em cima da Serra de Santana, nós temos uma empresa lá que está previsto lá construir parques eólicos que saem de São Tomé até Santa Luzia, na Paraíba. Eu não sei quantos mil hectares são
já requeridos por essa empresa, mas é uma coisa assim absurda a quantidade. Eu particularmente vi o mapa essa semana topográfico dessa empresa, e quando você vê as áreas requeridas, é uma coisa assombrosa em termos de quantitativo, e tudo isso vai estar dentro da área do Geoparque, que pega toda Serra Morá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas, e vai descendo, Pareiras, Equador. Então, assim, isso é muito, muito maior do que talvez nós tenhamos noção. E a segurança jurídica, né, proposta aqui, isso é o que eu acho que é muito interessante, Marco, porque assim, a segurança jurídica é o que vai garantir, na verdade, a perpetuidade do projeto, né, bem como das ações, né? Então, assim, as suas colocações, elas me convencem, né, dessa posição do consórcio. E a questão do consórcio do lixo e de saúde, o João Gustavo, que é o vice-prefeito mais novo, também é advogado, e estava me explicando que é a questão Os consórcios de saúde do lixo, eles são dentro do regime privado, não como autarquia. Então tem as suas fragilidades, como você tem expôs aqui. Então tem a falta de repasse de recursos dos municípios, né? E fica naquela cobrança, complicação, né? E dá uma descontinuidade do serviço. Bom, O custo do serviço de fixação Também é muito alto, né? ele tem uma despesa, como o caso falou. o preço do consórcio de saúde ele não paga o preço SUS, né? É o preço plus. Eles colocam. Não, Então isso leva a baixa. Eu vou fazer um comentário totalmente impertinente, talvez, né? Porque não faz impertinente porque não faz parte do nosso objeto aqui, né? Mas essa questão das eólicas, eu não tenho uma opinião formada, mas assim, teve um secretário anterior que sugeriu cobrar royalties, né? Das eólicas, considerando isso aí. Você dá um relato dessa natureza que sai de São Tomé até a Paraíba, é uma tira de aerogeradores gigantescos, né? A lógica do royalty só é uma, é minimizar os impactos. A lógica do royalty foi concebida para isso, para minimizar os impactos que são gerados à população, ao meio ambiente, etc. Tal, né? É aquela coisa assim, participe também, faça é como dizer, não reclame muito, porque eu estou aqui e não tinha isso no Rio Grande do Norte, porque os royalties eles são acoplados para as pessoas físicas desde 94, se eu não me engano. E a extração do petróleo do Rio Grande do Norte vem desde os anos 70, 80, 70. Porque nós no Rio Grande do Norte, nós somos pobres na forma da lei. Sabe aquela brincadeira da Sertão Nascimento, que é um sujeito que vai no cartório e tira pobre na forma da lei? Poucos lugares no planeta, né, naturalmente com as suas devidas corrupções ou sistemas políticos diversos, mas poucos lugares no planeta Terra tem petróleo debaixo do chão e não é rico. O Rio Grande do Norte tem petróleo debaixo do chão e sobrevive com royalties ou com os investimentos da Petrobras e o ICMS na circulação do tributo nunca foi pago, todo mundo sabe, já tentaram mudar isso, já fizeram emenda, não passou e acabou. E aí a gente continua com essa realidade. Eu fico até brincando com meus amigos, no dia que secar o petróleo no Rio Grande do Norte, aí mudam, emenda a Constituição para dizer que o petróleo tem que ser tributado, o petróleo cru tem que ser tributado e não refinado, né? Até uma refinaria em Pernambuco foi feita com relação a esse assunto. E essa discussão também com relação ao outro, porque o aerogerador, repito, eu não estou defendendo nem condenando, mas o aerogerador, a atividade do aerogerador, o que é que ela deixa no Rio Grande do Norte mesmo? É uma pergunta que eu acho que a população deve fazer. Né? É o quê? Porque depois que você instala um negócio daquele, acho que nem a mão de obra é muito baixa, muito pouca. Né? No governo passado, a gente fala no governo passado porque tem governo atual e governo passado, né? No governo passado tinha uma figura do governo que eu achava interessante, que ele dizia, tem que cobrar esse royalties, só tem vento aqui. Tem que cobrar porque o vento está aqui. Se o vento está aqui, tem que cobrar aqui, é o nosso ativo, né, da realidade. Evidentemente isso tem um impacto, tem todos os desdobramentos. Mas é um assunto que não deve ser deixado de lado. Não deve ser deixado de lado. Porque existem as questões cênicas nas nossas beiras de praia, que é uma coisa que se falou aqui, nas nossas serras,
também, né? Porque eles estão colocando aerogeradores em cima de serra, existe um turismo que se pretende chegar no interior. Então a gente vai mapear e delimitar, que não adianta o governo federal fazer leilão e os caras colocam onde eles querem também. Isso é outra discussão que tem que ser travada. Tem impacto no ecossistema, tem impacto na fauna, essas são situações que a gente precisa realmente. Para o senhor ter ideia, quanto a essa questão, só para complementar, hoje os projetos, estão previstos muitos projetos eólicos em áreas de grande relevância mineral. Mineração gera royalties, eólica não gera. Então, assim, existe uma discussão de mineração versus vento, e o vento tem ganhado, porque assim, os projetos estão sendo colocados em locais de interesse mineral. São áreas onde, a priori, existiriam determinadas jazidas minerais, determinados produtos, que poderiam vir a gerar receitas para o Rio Grande do Norte no futuro. Não estou dizendo que quem é que teria que ser escolhido em detrimento do outro, mas que deveria ser melhor visto, tendo em vista essa questão da arrecadação. Isso tem sido geral, como tem sido colocado em áreas de interesse turístico. Então, o que a gente percebe é que realmente as eólicas do estado do Rio Grande do Norte, elas chegaram de uma forma totalmente indiscriminatórias, né? Sem levar em consideração absolutamente nada, sem nenhum critério de instalação. Então, assim, acho que todos nós temos que estar muito atentos sobre isso. E o município, porque isso é uma discussão que a gente vem enfrentando na zona costeira já há alguns anos, né? E houve uma verdadeira devastação no nosso litoral. E no interior do estado isso está começando a acontecer, isso tem impactos na fauna e na flora, né? Já tem relatos comprovados, na Serra do Mel mesmo já começou a diminuir a produção de abelhas, as eólicas estão tomando todos os nossos topos de serras, isso é uma coisa gravíssima. Então, assim, vocês que são todos do interior, que estão lá perto, vocês precisam começar a reagir e cobrar um zoneamento para isso, porque o Estado nunca fez esse zoneamento, nem na zona costeira nem no interior, e não está considerando nenhum outro parâmetro de instalação de eólica. Ele não considera absolutamente nada. É lamentável. Em nome de uma energia limpa, se pode destruir tudo, inclusive a vida das comunidades, porque isso está acontecendo. E isso vai levar a um processo migratório no interior imenso, porque você está afastando a população local de lá, porque você está tomando a terra dos agricultores, os agricultores estão perdendo seus títulos de agricultor, não conseguem mais financiamento nos bancos como agricultor. Então é realmente um cenário assustador. Vocês precisam ficar atentos. E eu não deixo nada aqui, né? E até a questão da compensação ambiental, que é uma coisa que poderia, se fosse zoneado, ser instalado no interior, e a compensação ambiental vir para beneficiar justamente as comunidades locais, investir no geoparque, desenvolver o turismo, até isso é muito difícil, porque eles se colocam como energia limpa, eles brigam para não pagar a compensação ambiental. Então, isso é uma outra discussão, mas cabe aos municípios que estão recebendo, esse é o solo que está lá, vocês brigarem por isso. É lógico. A gente vai acrescentar a última pergunta aqui. A gente já vê que está tarde, acho que já são inclusive mais de 17 horas. O programado era das 17, tá bom? Para o colega aqui fazer a pergunta dele e a gente fazer aqui o encerramento. Boa tarde, Marcelo e pessoal. Eu vou fazer duas, uma para você e, na verdade, a segunda é mais um alerta aqui. Tá? A primeira para você, Marcelo. No caso de consórcio, o Geoparque, ele costuma ter, pelo menos, o que eu entendi, uma sede, uma estrutura no município sede, né? numa cidade sede. No caso do rateio dos custos, ele é de forma igualitária ou ele... Não, ele pode ser programado, pode contribuir mais ou pode contribuir menos, de acordo com sua participação no consórcio. É possível ter um percentual, a percentualização.
Certo. E como alerta, o que eu vi assim que o fato do Geoparque fazer parte de uma rede, né, com a Unesco, e vislumbra muito essa questão do turismo de fora. No caso do turismo no interior, eu acho que o maior polo que emite, manda turista, costuma ser as metrópoles que estão mais próximas. E nesse sentido, a grande Natal, talvez a de Mossoró, em outra escala, ela passa a ser, eu acho que o carro-chefe para ser conduzido ou para ser sensibilizado. Nesse sentido, é preciso que vocês pensem uma coisa. Há um pensamento de se fazer um porto para se ir uma linha férrea para trazer o minério para esse porto. Se houvesse uma aproximação desse porto com a metrópole, e pudesse, por via férrea, de eu ter esse diálogo, e aí entre usar para carga e usar para a passageiro, para a turismo, isso é uma forma que para o sítio mineral, o polo, entendeu? Assim, é uma forma de se pensar. É como a preocupação aqui, não é só criar o Geoparque, mas como manter. Então, buscar todas as estratégias, entendeu? De como alavancar com outros projetos, porque afinal de contas é um sistema. Por isso, o Geoparque ele tem finalidade específica. Como ele vai captar recursos, todas as relações jurídicas que vão gerar essa captação de contratos de direito privado, porque você pode ter contratos de doação, né, poder receber, ou de compra e venda, ou esses contratos de concessão que geram uma relação jurídica de direito público que você recebe por mês pelo uso de determinado espaço, etc. Isso tudo é possível. Resta ter. É o que a gente viu aqui com o professor do Ceará, é a criatividade e a boa vontade. Eu vejo que o Marco é o cara para tocar esse assunto. Né? Mas, enfim, tem que usar a criatividade para a captação de recursos. Né? O pessoal de pensar que a gente só queria popularizar conhecimento geológico. Né? Não, eu adoro dar aula, eu adoro, né, Flávio? Nós geólogos que gostamos dessa parte social, adoro explicar para uma criança, para um jovem, para um adulto, que uma pedra é uma rocha, que uma serra tem seu valor, que o mineral é importante. E aí, quando eu me deparei com o conceito de geoparque, inclusive, Marcelo, até de certa forma tardia, porque vários colegas meus já estavam à frente desse conceito, e eu lá quero saber de geoparque, eu quero ensinar, porque eu acho que é isso, que é um dom que Deus me deu. Mas quando chegou o geoparque, eu vi que era algo que favorecia uma população, uma comunidade, eu vi que o negócio era mais embaixo. E eu acho que mais embaixo ainda, Carlinhos de Parede, o negócio está lá, né? Não só o minério, mas isso tudo. Agora, isso tudo só tem um motivo, modalidade 3, proteger aqueles lugares, tá? Promover a educação e geoturismo. E esses 3 a gente viu hoje com o governo do estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria Estadual de Turismo, através da Improtur, com o apoio da Procuradoria, quase não sai na entrevista hoje, tá? Que Virgínia está me devendo, que de 10 para 6 eu estava aqui para dar uma entrevista, e ela me paga. Isso não era possível, porque por mais que você diga, esse é um cara que apenas está conseguindo aglutinar pessoas, entidades. E é isso que a gente está vendo que está forte. Vamos caminhar mais? Vamos. Mas a gente só pode caminhar da forma que a Flávia mostrou. De mão dada, fazendo esse círculo, e cada um podendo contribuir, por enquanto, sem essa forma jurídica,
cada um da forma que pode fazer. Os 6 municípios, o Estado, a iniciativa privada, os S's da vida, porque cada um doando um pouco, a gente vai conseguir fazer com que o Seridó permita ter na sua população todos os benefícios que lá eles merecem, tá? Então, muito obrigado, fico aqui com todo o meu carinho, agradeço a todos que ficaram até agora, tá? E eu quero desejar a todos um feliz dia e palmas para todos nós que merecemos. Pessoal, em nome da Secretaria de Turismo, eu também gostaria de agradecer a todos vocês a presença. Eu acho que o dia aqui foi bastante proveitoso. Não foi só um dia que a gente promoveu para fazer política nem nada. A gente vê que daqui vão surgir muitos frutos. Eu quero só complementar a sua frase, colega, dizendo o seguinte, que a Secretaria de Turismo enxerga a política de turismo como uma política de diminuição das desigualdades sociais através da geração de emprego e renda. Então, nessa ótica, a regionalização do turismo, a interiorização do turismo é muito importante, por isso que a Secretaria abraça um projeto desse de geoparque, vai abraçar diversos outros, com muito carinho e muito cuidado. Certo? Então, muito obrigado. Fica, as outras ficam porque tem uma lista enorme, inclusive vai faltar.